E aí pessoal, Cláudio Cotter no canal Físico Corredor aqui de volta com vocês, e hoje é um dia muito especial. Estamos exatamente no episódio 50, chegamos na metade do caminho do desafio 100 vídeos em 100 dias e eu preparei um conteúdo especial para vocês essa semana. Essa semana eu vou falar com as pessoas que querem começar a se movimentar, as pessoas que querem começar a destravar o corpo pensando de uma forma bem global. Aquela dorzinha que você tem no quadril, aquela dorzinha que você tem na cervical, aqueles incômodos que você tem no dia a dia. E eu preparei essa semana, nos próximos 5 dias, contando com hoje, um conteúdo para que você comece a fazer movimentos diariamente. E é só um pouquinho de movimento. Você pode começar com 10 movimentos, não importa. O que importa é que sejam movimentos cada vez diferentes e em posições diferentes. A base disso, o conceito principal disso é vocês entenderem que a variabilidade de movimentos vai construir um corpo mais resiliente. O que significa isso? Quando você começa a fazer movimentos diferentes todos os dias, o seu corpo começa a ganhar mobilidade naturalmente. Você começa a conquistar amplitudes de movimento que você não tinha antes. Isso faz com que a sua articulação fique melhor lubrificada. Com o tempo, à medida que você vai fazendo os movimentos, você vai perceber que você vai ganhando amplitude de movimentos, você consegue fazer cada vez movimentos maiores, em ângulos maiores. E isso vai destravando o seu corpo naturalmente, suas articulações vão ganhar movimento, o que é muito bom, porque quando você não tem um movimento completo na sua articulação, você começa a fazer movimentos compensatórios, você começa a sobrecarregar outras articulações do corpo para compensar um movimento que você não consegue fazer com aquela articulação. Quando você não tem um músculo ativo, por exemplo, qualquer que seja aquele músculo ativo, você começa a usar outros músculos para compensar a falta de atividade daquele músculo. E se você varia movimentos, você faz movimentos de todos os tipos, a cada dia movimentos diferentes, você vai ativando esses músculos que você não ativava antes, você vai ampliando os movimentos que as suas articulações são capazes de fazer, e isso vai fazendo com que o seu corpo fique mais equilibrado, que você tenha mais equilíbrio mesmo, que você consiga se equilibrar melhor. Então vamos lá, galera. É o seguinte, a gente vai começar cada dia com 3 movimentos em posições totalmente diferentes. Hoje eu vou passar para vocês a dica de 3 movimentos. O primeiro você vai fazer no chão, o segundo você vai fazer numa posição semi-ajoelhada e o terceiro você vai fazer de pé. Todos os dias vai ter esse contexto, onde a gente vai desenvolver movimentos no chão, em uma posição intermediária de levantar do chão e uma posição de pé. Por que isso? É importante que a gente tenha a capacidade de ir até o chão e levantar todos os dias, porque quando a gente faz esse tipo de movimentação, quando a gente é capaz de deitar no chão e levantar todos os dias, a gente já está dentro de um processo de ganho de amplitude articular, a gente já está dentro de um processo de aumento da capacidade adaptativa, aumento da nossa capacidade de se levantar do chão. Isso pode parecer fácil para algumas pessoas, mas para quem não costuma fazer, é um esforço enorme se levantar do chão. E aqui vai a dica mais importante. Não existe uma fórmula ideal de movimentação. O que existe é o princípio da variabilidade de movimento, onde quanto mais você diversificar as formas de você levantar do chão, melhor, porque você vai acabar de uma forma natural movimentando suas articulações em posições diferentes e ativando músculos diferentes que vão ser super importantes para que você tenha um corpo mais saudável mais para frente, tá certo? Então, o primeiro movimento que eu vou ensinar para vocês é esse aqui. Esse movimento é um movimento que pode parecer bem simples. Você apoia as mãos no chão, você está numa posição de bruços e você vai levantar a cabeça e girar para o lado contrário. Não precisa fazer com toda a amplitude. Pode começar com uma amplitude menor, com a cabeça mais baixa e aumentando a amplitude de movimento com o tempo, cada vez estendendo mais a cervical. Por que esse movimento é importante? Vamos lá. Esse movimento é muito importante porque no dia a dia a gente fica muito tempo com a cervical nessa posição, em flexão. A cervical em flexão,
A gente não percebe, mas a nossa cervical está em flexão quando a gente está dirigindo, quando a gente está comendo, quando a gente está olhando o celular, quando a gente está no computador, assistindo TV no sofá. A gente está sempre com a cervical nessa posição. Então, com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade de fazer a extensão da cervical. É muito importante treinar esses movimentos diariamente. Então, por isso que eu trouxe aqui como uma primeira dica. Lembrando que o bebê, quando ele começa a ganhar controle da cabeça, o primeiro movimento que começa a desenvolver mais força no bebê para que ele consiga controlar a cabeça é esse movimento de elevar a cabeça contra a gravidade. É super importante que a gente mantenha isso durante a nossa vida, porque a gente conquistou esse movimento quando a gente era um bebezinho e a gente vai perdendo essa capacidade durante a vida porque a gente deixa de fazer esse movimento muitas vezes por medo de travar a cervical. Mas não precisa ter medo do movimento. O que precisa é respeitar os seus limites. Se você sentiu dor no movimento, faz uma amplitude menor e vai conquistando gradativamente esses movimentos. Tá certo? Então, outra dica importante nesse movimento é que vocês empurrem o chão com as mãos para elevar a cabeça. É muito legal trabalhar essa questão de empurrar o chão com as mãos, porque faz com que você trabalhe os músculos dos ombros, das escápulas e ajude nesse processo de extensão do tronco com as mãos. Assim você diminui um pouco a carga dessa musculatura que está lutando contra a gravidade. Tá certo? Então vamos lá. O segundo movimento, a segunda dica de hoje, vão ser 3 por dia. Então vamos lá, hoje é segunda-feira, cada dia eu vou passar 3 movimentos diferentes para vocês, então vocês vão ter 15 movimentações entre segunda e sexta-feira dessa semana. Cada dia vocês vão fazer um movimento diferente, vocês podem ir repetindo isso, aumentando os desafios. Nesse aqui, da cervical em extensão, o desafio é ir aumentando a amplitude mesmo, né? Mas com o tempo a gente pode trazer novos movimentos, novos exercícios diferentes desse. O segundo é esse aqui. A gente vai ficar em semi-ajoelhado, um joelho vai ficar apoiado no chão, o outro pé vai ficar logo à frente e você vai apoiar as duas mãos na parede logo à sua frente. Quem tem bom equilíbrio não precisa usar a parede como recurso. Nesse caso eu estou levando em consideração aqui que tem muita gente que vai se desequilibrar um pouco nessa posição, que é natural no início, quando não está acostumado a ficar nessa posição há muito tempo. Então coloca as duas mãos na parede, se você tem facilidade de ficar nessa posição não precisa usar a parede, se afasta mais da parede. E aqui você vai ficar com o quadril em extensão, então é importante isso aqui, esse posicionamento do quadril, onde o joelho que está para trás está atrás da linha do quadril. Se a gente passar uma linha reta pelo nosso tronco, o joelho tem que estar apoiado um pouco atrás. Por que isso? Isso é importante porque a gente quer conquistar a extensão do quadril, a gente quer destravar o nosso quadril. A gente fica com o quadril em flexão muitas horas por dia, quando a gente está sentado, quando a gente está dirigindo, trabalhando, comendo, o tempo todo o nosso quadril está lá em flexão. E a gente quer destravar esse quadril, então é importante que alguns exercícios por dia, alguns momentos do dia, a gente coloque esse quadril em extensão. Então aqui está uma oportunidade legal. Tá bom? Então as duas mãos na parede, o quadril numa posição em extensão e uma das mãos vai girar lá para trás e volta e a outra gira lá para trás e volta. Isso vai trabalhar bastante a questão de rotação da dorsal, que é muito legal, que também é um movimento que a gente não costuma fazer muito durante o dia. E com o tempo, à medida que você ganha segurança, você se afasta da parede para trabalhar também o equilíbrio da sua pelve. Porque quando você fizer essa rotação, a tendência é você desequilibrar o tronco, desequilibrar a sua bacia, a pelve. E isso vai ser muito legal para trabalhar a estabilidade nos membros inferiores, né, no quadril, no joelho, e também vai prevenir um monte de lesões. Esse exercício eu gosto bastante, eu passo para vários pacientes meus e a gente vai aumentando o desafio. Nesse caso, como eu já falei, aumentar o desafio é fazer sem apoiar as mãos na parede, mas dá para aumentar o desafio de outras formas também. Vamos para o terceiro movimento. O terceiro movimento também é bem interessante no sentido de ganhar mobilidade do quadril. Só que aqui a gente já está trabalhando bastante o equilíbrio, porque de pé você vai manter os joelhos um pouquinho flexionados, não deixe o joelho totalmente esticado, porque eu quero trabalhar com toda a musculatura dos membros inferiores. Então, se eu ficar com os joelhos esticados, eu não vou trabalhar com alguns músculos, eles vão ficar com isometria, eles não vão trabalhar equilibrando o joelho. Eu quero que eles estejam ativos o tempo inteiro, trabalhando com equilíbrio. Então, mantenha os joelhos um pouquinho flexionados e vai trabalhar a amplitude e rotação externa do quadril. Vai fazer uma movimentação externa e volta.
uma rotação externa e volta. À medida que ficar fácil, pode tentar fazer sem colocar a mão na parede, e se estiver muito fácil ainda, pode tentar fazer com um movimento sem colocar o pé no chão. Então uma perna fica no ar o tempo inteiro e a outra fica apoiada, assim você já trabalha bastante a questão do teu equilíbrio, da resistência da musculatura de equilíbrio, que é bem interessante também. Lembrando, esse é um movimento que dá para trabalhar também com o tempo, colocando uma borrachinha circular em volta do joelho para trabalhar força, mas o objetivo inicial aqui é realmente trabalhar equilíbrio, então não se preocupa muito com isso no começo. No começo faz desse jeito mesmo, sem borrachinha, focando mais em equilíbrio e amplitude de movimento do quadril para ir ganhando gradativamente movimentação no seu corpo, certo? Então, esses foram os 3 movimentos de hoje. Esse é o vídeo 50, chegamos na metade do nosso desafio. Amanhã tem mais, segue os shorts também, porque nos shorts eu vou jogar alguns desses movimentos lá em vídeos mais curtos, para que vocês também possam fazer, ter esses vídeos arquivados de forma mais fácil. Esses vídeos também vão ficar disponíveis no Instagram para vocês poderem acessar lá se for mais fácil para vocês, tá certo? Até a próxima, amanhã tem mais, não se esquece, se movimenta todo dia, que é super importante. Cerca de 20 minutinhos de movimentação por dia são suficientes como um remédio anti-inflamatório para o corpo de vocês. Tem muitos estudos que mostram hoje que se a gente se movimentar por 20 minutinhos de exercício leve, já é suficiente para a gente sentir os benefícios que a movimentação tem para o nosso corpo, como um remédio anti-inflamatório mesmo. À medida que a gente se movimenta, a gente vai equilibrando as reações do nosso organismo, vai lubrificando as articulações, vai melhorando a circulação. Tem um monte de fatores que o movimento vai trazer de benefício para a nossa vida, para que a gente tenha um corpo mais saudável, tá certo? Até amanhã, galera!